Dando continuidade à nossa reflexão no capítulo 13 de 1 Coríntios, o capítulo do amor, o verso 13, que é o final do capítulo, diz assim: assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Nós já temos conversado um pouquinho sobre a atitude de amor e agora vamos falar sobre a fé. Por que eu procurei trazer a reflexão sobre o amor primeiro? Porque a fé é uma extensão do amor, como também a esperança. Então, sem que nós tenhamos uma compreensão mais aprofundada sobre amor, nós não teremos condições de aprender sobre fé. E quando nós falamos sobre fé, nós, claro, somos remetidos a Hebreus capítulo 11, que fala sobre o capítulo da fé, né? Então, nós estaremos refletindo este capítulo hoje, nesse tempo juntos, né? E o capítulo 11 começa dizendo: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu costumo perguntar, já perguntei para mim mesmo e costumo perguntar àqueles que às vezes gastam tempo comigo, ou eu com eles, e surge o assunto de fé, eu pergunto: fé, o que você acha? É lógico ou ilógico? A fé, a gente explica ou a gente não explica? A fé está no campo racional ou no campo místico, religioso? E na maioria das vezes eu tenho o silêncio como resposta. As pessoas ficam pensando, na realidade nunca pensaram nessas perguntas, e então ficam, será que a fé é explicável? Ou será que é um campo do misticismo que ninguém consegue explicar? Mas é porque nós não prestamos atenção naquilo que estamos lendo, né? Porque o capítulo começa dizendo: ora, a fé é a certeza. E certeza é lógico. A fé é a prova, ou seja, convicção. Em outras traduções diz, é a convicção de fatos que eu não vejo. Convicção é lógico ou ilógico? É lógico. Então, fé, ela vem para o campo da lógica, daquilo que nós precisamos estruturar. Então, a fé não é mística, ela obedece uma estrutura e nós precisamos desenvolver esse entendimento para que nós tenhamos uma caminhada segura. Muitas pessoas hoje desviam-se dos caminhos do Senhor porque não tem uma fé estruturada. A fé que essa pessoa mantém, ela é emocional, ela é mística. Então, facilmente uma pessoa assim pode ser desviada do caminho por causa de engano, espíritos enganadores ou pessoas dominadas por um espírito de engano que tem uma boa eloquência. E como aquela pessoa não tem uma fé fundamentada, estruturada naquilo que não passa, ela pode se desviar do caminho do Senhor. Infelizmente, é o que nós temos percebido acontecendo com muitos jovens que vão para as faculdades. Eles cresceram num lar cristão, eles frequentaram escola dominical, eles foram batizados ainda na sua adolescência e aí chegam na faculdade, não demoram muito tempo, eles desviam da fé. Por quê? Desviam-se dos caminhos do Senhor. Isso porque a fé que eles tinham não era estruturada, não era embasado em elementos sólidos que nós precisamos para ter uma fé ou uma vida coerente, vivida na presença de Deus, que atraia a glória de Deus
e a natureza de Deus para quem nós somos, né? Então nós precisamos rever esses conceitos nas nossas vidas e na nossa caminhada com o Senhor. Agora, de uma certa forma, isso também traz o mundo invisível para o nosso contexto de vida diário. E isso abre espaço para aquilo que algumas pessoas pensam e dizem ser místico, só porque não é totalmente explicável. Mas a realidade é que falta fundamentos e a Bíblia, a palavra de Deus, é o único fundamento nesse contexto. Então, vamos começar aqui. Fé é um assunto ligado à lógica. Ela está diretamente ligada ao nosso conhecimento. Não é um produto místico que alguns desenvolvem mais na sua vida e outros menos. Nós precisamos conhecer a Deus e à medida que nós conhecemos a Deus, nós crescemos em fé. E isso também faz com que nós tenhamos a necessidade de andar mais próximo de Deus. Lembra de um texto, eu acho que é Mateus capítulo 17, quando Jesus estava lá no Monte da Transfiguração e lá, teve uma manifestação espiritual. Jesus, ele brilhou, ele ficou, assim como num aspecto de luz, como que glorificado. Ali estava Pedro, estava Tiago, estava João, e eles viram aquela situação, eles ficaram assim um tanto fora de si, sem explicar. E de repente apareceram dois seres ali conversando com Jesus, E eles ficaram assim, puxa vida, o que é isso? Eles até entenderam, que eles estavam como que no céu. Jesus ali conversando com aqueles dois seres. E depois Jesus falou para eles, olha, vocês ouviram uma voz. Não conto para ninguém aquilo que aconteceu aqui. Isso porque não era tempo e as pessoas teriam dificuldade de entender isso dentro do contexto de lógica, Mas isso estava chamando, aqueles discípulos ali para o contexto de compreender o que Jesus tinha passado, o que eles viram acontecer no Monte da Transfiguração. E ali, quando eles desceram, a lição continuava. Eles chegaram lá embaixo, no pé da montanha, tinha uma multidão discutindo com os outros discípulos que estavam lá a respeito de um jovem que tinha um problema de possessão demoníaca e os discípulos não conseguiram resolver aquela situação. O pai do menino viu Jesus, correu para ele e caiu aos pés dele e disse, olha, o meu filho é lunático, ou seja, ele é endemoniado, e às vezes o espírito pega ele querendo matá-lo, joga ele no fogo, joga ele na água, mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha misericórdia, tenha dó de nós. E o que Jesus exclamou? Ó geração perversa, até quando eu terei que sofrer isso? Sofrer o quê? A incredulidade, a falta de fé, não apenas dos discípulos, mas de todos aqueles que estavam ali, que eram religiosos, E Jesus disse, se tu podes, tudo é possível aquele que crê. E aí trouxeram o menino a Jesus, ele expulsou o demônio e disse, nunca mais volte. E aquele rapaz foi liberto, Ele entregou ao pai do menino, todo mundo ficou satisfeito e tudo, mas os discípulos ficaram com uma interrogação na mente, na cabeça, E aí, mais adiante, o texto lá diz que eles interrogaram a Jesus. E eles disseram a Jesus, por que nós não podemos expulsar o demônio? E Jesus falou, por causa da pequenez da vossa fé. Porque se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês poderão dizer a este monte, sai daqui e vai para o mar, e vai te obedecer. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere, senão por meio de
jejum e oração. O que Jesus estava dizendo? Casta, referindo-se a demônio? Não. Ele estava se referindo à incredulidade, à casta de incredulidade. E jejum e oração são disciplinas espirituais que fazem com que nós quebrantemos o nosso coração, o nosso eu, que nós nos aproximemos mais e mais de Deus e assim nós vamos conhecê-lo melhor, vamos desenvolver confiança nele e este é o processo para expulsar incredulidade ou falta de fé na nossa vida. Aproximação de Deus, comunhão mais íntima com Deus. Isso vem através de disciplinas espirituais. Buscar a Deus com intensidade, com intencionalidade. Isso faz com que nós cresçamos e fortaleçamos a nossa fé. Agora, a fé ela é estruturada em confiança. Confiança é uma palavra que eu colocaria como sinônimo de fé. Então, quando nós lemos aqui no capítulo 11, verso 6, e você pode checar aí na sua Bíblia, diz lá, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé. Se a gente pudesse eliminar essa palavra fé aqui, substituindo-a por outra, a palavra que caberia seria confiança. E nós podemos ler assim, ora, sem confiança é impossível agradar a Deus. Essa é a realidade. Sem confiar em Deus, nós não conseguimos agradá-lo. O nosso relacionamento com Deus fica partido, fica truncado. E não é só no nosso relacionamento com Deus. Os nossos relacionamentos baseados em amor também. Sem amor, não tem confiança. E se não tem confiança, não tem como se desenvolver um relacionamento saudável, um relacionamento sadio, crescente, que desenvolve tanto a outra pessoa como nós mesmos, né? Fé na outra pessoa é necessário e fé, nesse caso, é confiança. E como nós vamos ver na próxima semana, a extensão disso é traduzido por esperança. Então, confiança é um atributo de amor, por isso que nós precisamos continuar crescendo, desenvolvendo a nossa vida, sendo aperfeiçoados em amor, porque sendo aperfeiçoados em amor, nós também estaremos crescendo e sendo aperfeiçoados em fé. Confiança é um atributo de amor. Amor requer compromisso. Compromisso é resiliência, perseverança, continuidade, fidelidade, que como nós vimos, o que amor significa? Obediência, submissão mútua, quer dizer, esta interdependência, essa interação entre nós e Deus e também no corpo de Cristo, essa confiança. E todo esse contexto de Hebreus capítulo 11 fala sobre os heróis da fé e o que nós podemos aprender, né? Prestando atenção na vida, na história que cada um tem aqui narrada nesse capítulo, vai mostrar obediência, compromisso, resiliência, perseverança e naquilo que Deus já havia mostrado para eles, naquilo que Deus já havia revelado a eles. Então, não existe fé sem a revelação da palavra de Deus. Não é uma coisa que você inventa, é uma coisa que você recebe no seu relacionamento com Deus. E nesse contexto, a palavra de Deus é o fundamento, é a base para a fé. Primeiro, a palavra rema.
E neste caso, nós estamos primeiro a palavra logos, eu estou errando aqui. A palavra logos, e nesse caso, nós temos a referência da Bíblia, a palavra de Deus. Esta palavra que Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Toda a palavra de Deus, ela se apresenta, é o logos de Deus para nós, é o alicerce da nossa fé. É aquilo que nós dizemos que é prática do nosso dia a dia. É a referência da nossa caminhada com Deus. É regra de prática para todos nós que abraçamos a salvação, o evangelho que nos foi anunciado. A palavra de Deus é o fundamento principal da nossa vida e a fé vai fazer com que você não negocie a palavra. Quando nós lemos a história desses heróis da fé, você vai chegar até lá na frente no verso 35, que diz sobre todos eles enfrentaram situações difíceis, situações adversas àquilo que nós todos desejamos ter. Todos nós queremos vida tranquila, nós primamos por isso, nós trabalhamos com o objetivo de gerar conforto, mas esse mundo jaz no maligno, esse mundo caiu e precisa e espera a manifestação dos filhos de Deus para trazer redenção. E isso significa uma vida resiliente, perseverante em crer e trazer para a prática a palavra de Deus, a vontade de Deus revelada. Então, o primeiro alicerce que faz parte dessa estrutura da fé é a palavra de Deus, o logos de Deus que nós temos acesso, que nós aprendemos, né? Nós vemos lá no início de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui no capítulo 11, verso 13 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus proferida trouxe à existência tudo que existe. Isso é o alicerce da fé. João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então, a palavra de Deus é o início de todas as coisas e é também o alicerce principal da nossa fé. Em Hebreus capítulo 1, verso 3, nós encontramos lá que Deus sustenta, Ele mantém toda a criação através da sua palavra de poder. Então, fé não existe sem o alicerce, sem o fundamento da palavra de Deus. E o primeiro desses fundamentos é a palavra logos, é a palavra revelada, e que Jesus se refere à lei e os profetas, ou as revelações já registradas no Antigo Testamento. Aí nós temos aqui o Novo Testamento, que é o cumprimento do Velho Testamento ou do Antigo Testamento, a lei e os profetas, que também se resume em tudo na palavra amor, na atitude amor. Lembra lá Jesus falando em Mateus capítulo 22, verso 37, o primeiro e o grande, principal dos mandamentos é este: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, o fundamento da palavra de Deus, do logo de Deus, é revelado em amor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor. Então, o logos é a revelação de amor. Mas também tem outra palavra de Deus, e aí neste caso é particular. Não é para o todo, é o particular que a Bíblia
se refere à palavra de Deus para pessoas específicas. Disse Deus a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela. Isso é um rema de Deus, é uma palavra rema de Deus, que tem um direcionamento específico para alguém, para uma pessoa específica. E nós temos vários exemplos na Bíblia que mostra Deus trazendo uma palavra para alguém e que essa pessoa teria que abraçar aquela palavra e incorporá-la a si e fazer com que aquilo se tornasse uma realidade. Isso através da sua obediência a Deus, a sua resiliência, indo contra as circunstâncias. Abraão é um caso. Outro caso que nós vemos e que é citado em Hebreus 11 é Noé. Deus deu uma palavra específica para Noé, que ele chamou Noé para fazer parte dos planos eternos dele. A situação estava insustentável, Deus tinha que agir e ele agiu com juízo, trazendo correção, né, a circunstância, a situação existente na época, e ele tinha que dar continuidade ao plano dele. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, como nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, verso 26. Deus não desistiu disso, mas alguma coisa saiu errada com o pecado e agora Deus tinha que trazer correção. E ele deu uma palavra rema para Noé: você vai fazer um barco, você vai fazer uma embarcação. Noé nunca tinha visto isso. E Deus falou: eu vou te mostrar como que vai ser feito e as circunstâncias. E Noé obedeceu. E por isso ele está aqui nessa lista. Nós vemos a palavra de Deus para Moisés. Foi a revelação do Logos, que depois se tornou um Logos, mas para Moisés era uma palavra rema. E quando ele estava construindo, né, o tabernáculo, todos os utensílios do tabernáculo, que depois foi substituído pelo Templo de Salomão, né? E Deus fala para Moisés: olha, cuide de fazer 100%, igualzinho àquilo que te foi mostrado no monte. Ou seja, Deus mostrou para ele especificamente, minuciosamente, tudo aquilo que ele deveria fazer. Isso é uma palavra rema. E, gente, isso acontece também hoje, no nosso dia a dia. Nós temos a base da nossa vida, da nossa caminhada cristã, que é a palavra de Deus, a palavra Logos para nós. Nós nunca podemos ultrapassar aquilo que já nos foi dado, revelado. Nós não podemos subtrair, nós temos que ser fiel à palavra de Deus. Sem isso, a fé vai ser realmente mística e nós não podemos comprometer aquilo que Deus tem colocado para nós. Mas, juntamente com isso, Deus continua dando palavras rema para indivíduos, coisas que somente a quem recebeu, a quem foi liberada a palavra, poderá obedecer. Então, no mundo missionário, nós vemos muito dessas situações acontecer. Então, por exemplo, na missão Jocum, Deus deu palavras específicas para alguns líderes. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a missão Jocum, e isso é fruto, é o resultado, primeiro, da confiança, segundo, da atitude de resiliência, de perseverança, de continuidade, de fidelidade em obedecer a palavra que Deus deu ao pastor Jim e a sua esposa Pamela. Americanos, eles estavam orando, buscando de Deus qual era a direção de Deus para as suas vidas. Eles já tinham se entregado ao Senhor, ao senhorio de Cristo, dizendo: Senhor, tu tens o direito sobre a nossa vida, mas agora o que é que o Senhor quer que nós façamos? E Deus deu uma orientação: vir para o Brasil e começar
uma base missionária treinando brasileiros para serem enviados às nações. Foi uma palavra para eles, este casal, e eles obedeceram. As circunstâncias eram difíceis. Eles chegaram aqui no Brasil apenas com a passagem de vinda, não tinham nem como voltar, né? E também sem dinheiro, não tinha sustento. Eles foram desafiados a confiar em Deus. E se você quer saber um pouquinho sobre essa história, tem um livro, isso está narrado num livro chamado Além das Possibilidades. Você pode até procurar comigo que eu dou um jeito de você ter esse livro, né? E tem tantas histórias de fé, mas baseado na rema de Deus para a vida deles. Todos nós temos também que buscar um rema de Deus. Senhor, qual é a tua vontade para mim, especificamente? Que não é para mais ninguém, é eu que tenho que fazer, eu que tenho que resolver, em obediência à tua palavra, né? Então, outra coisa que nós vemos nessa estrutura, e olha só, a estrutura da fé, a palavra logos, a palavra rema, a palavra confiança, sinônimo para fé, é a atitude de resiliência, continuidade, perseverança, obediência, estrutura da fé. E a fé, ela é acrescida, é alimentada, aperfeiçoada na nossa vida, como amor é. À medida que nós estreitamos o nosso relacionamento com Deus. Estreitar o relacionamento com Deus, isso lidera-nos ou nos impulsiona para um conhecimento maior sobre Deus, sobre a sua natureza, sobre o seu caráter, e isso faz com que nós nos comprometamos em obediência. Lembra que amor é compromisso, é abrir mão de si próprio, e é também obediência? Pois é, a estrutura da fé olha para isto. E aí a gente vê que todas as pessoas que estão andando por fé, elas provam a sua fé enfrentando adversidades. Você nunca vai realmente poder dizer eu ando pela fé quando está tudo maravilhoso, quando está tudo certinho, quando está tudo dando certo, quando você está vivendo uma vida folgada. Não, aí você está vivendo por aquilo que você está vendo, você está desfrutando disso. Lembra do primeiro verso? Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera. É fato, é convicção daquilo que nós não vemos. Então você tem que andar contra as circunstâncias. São as adversidades, são as provações, são as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, que faz com que a fé seja estabelecida no nosso coração. Lembra da palavra de Abacuque? Ainda que a terra não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja azeitona na oliveira, ainda que os animais do campo sejam arrebatados, ainda que a situação esteja tão caótica que os montes se abalem, tremam e caiam. Pode pensar em circunstância pior que isso? Um vulcão explodindo, terremoto, tudo sobre a sua cabeça, está tudo dando errado. Mas você mantém a fé, você mantém a confiança em Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Não são as circunstâncias, não é o prazer, mas muitas vezes a dor, como os heróis da fé enfrentaram e fizeram deles, como diz lá logo no final do capítulo, que diz: pessoas das quais este mundo não era digno. Meus irmãos, a fé nos leva para isso. Independente das circunstâncias, nós sabemos quem Deus é, sabemos que a nossa vida está nas mãos de Deus e ninguém pode arrebatar-nos de Deus. Ele é o dono da nossa vida. Isso para viver
ou para morrer, para ter tudo ou não ter nada. Afinal de contas, tudo aqui vai passar. Então, a fé não aponta para o triunfalismo. Ah, não, eu tenho fé, então por isso que Deus está respondendo às minhas orações. Não, não é isso. Fé é principalmente para que nós nos mantenhamos firmes quando as circunstâncias são adversas, são contrárias, quando as coisas não estão dando certo, quando aquilo que você almeja, quando aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, não está acontecendo. Pelo contrário, está sendo tudo difícil. E aí que você precisa de fé, é aí que a sua fé é provada. É aí que você vai dizer: eu caminho por fé, não por aquilo que eu vejo, não por aquilo que eu percebo ou sinto. Eu caminho por fé. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. Eu sei que ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é tribulação, não é fome, não é governo, não é o passado, não é o presente, não é o futuro, não é poderes, não é demônios. Ninguém, nada pode nos separar, me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Isso é uma expressão de fé. Não é triunfalismo, é perseverança num caminhar inabalável, acima das circunstâncias. É isso que Deus nos chama para caminhar, para viver no nosso dia a dia. Eu oro para que a nossa fé seja, sim, estruturada, não em experiências, mas na palavra. Não naquilo que passa, mas naquilo que não pode ser abalado, não pode ser sacudido. E isso é Deus e a sua palavra. Nós precisamos ter a nossa vida centrada nesses fundamentos. Que o Senhor nos abençoe e que você seja despertado a crescer em fé e entenda: essa casta precisa sair e só sai através das disciplinas espirituais, naquelas que Jesus citou: jejum e oração. Demônio tem que sair pela autoridade do nome de Jesus em nós. Mas incredulidade que está lá dentro de nós, do nosso ser, precisa ser expelida através da comunhão constante com Deus. Isso requer disciplina espiritual. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que você seja despertado a crescer na fé e no amor, para a glória do nome de Jesus. Amém.